Olá pessoal, sou o professor Igor. Hoje na aula de História nós vamos falar sobre o período democrático, né, sobre o período de 1945 a 1964. É um período marcado por várias transformações no âmbito político, econômico e social. Esse período, aí no início desse período, em 1945, a gente tem aí então é, o fim, né, do primeiro mandato de Getúlio Vargas, né, no fim do mandato de Getúlio Vargas, esse primeiro mandato, ele é marcado pelo retorno, né, dos partidos, né, ao governo. No caso, os partidos UDN, né, PSD e o PDT. A partir do ano de 1946, a gente já tem então o governo de Eurico Gaspar Dutra, né? O seu governo foi de 1946 a 1951. Então nós temos aí um novo formato, né, de governo aí com os partidos. A partir do segundo governo de Getúlio Vargas, já em 1951, né, que durou de 1951 a 1954, quando ele acaba se suicidando, né? Getúlio Vargas, nesse segundo governo, ele já traz um outro viés, um outro estilo de governo, um governo mais populista, né? Então, inclusive, esse segundo governo, ele é denominado como governo populista, ou ele foi apelidado, inclusive, como pai dos pobres, né? Devido às suas políticas populistas, né? E, de certa forma, uma política populista instantânea. Né? Eram leis e medidas tomadas que não resolviam os problemas de forma permanente. Eram leis que resolviam ali os problemas de forma momentânea, porém, com o decorrer do tempo, aqueles problemas que já eram existentes, eles acabavam sendo recorrentes, ou seja, era um governo que não era linear, ele não conseguia implantar leis e medidas para que pudesse resolver, né, com êxito os problemas. Esse segundo mandato de Getúlio Vargas, ele é marcado pela abertura, né, ao capital estrangeiro. Então aí a gente tem investimento é, de, de, de países, né, de países estrangeiros no Brasil, e com isso acaba acarretando na inflação, né, com alto custo dos alimentos, né, isso principalmente, a população reclamava muito devido ao alto custo dos alimentos. Então a população mais pobre, ela tinha uma dificuldade muito grande quando ela ia ao mercado e os alimentos ele sofria uma oscilação enorme de preço. Talvez os alunos, como vocês são do nono ano, vocês devem ter visto já os pais de vocês ou os avós comentarem sobre essa inflação, né, durante o período de Getúlio Vargas. Às vezes a pessoa ia no mercado em um dia, né, comprar um determinado produto. Quando ele voltava no outro dia, esse produto ele já estava remarcado com um novo preço. Ou seja, essa inflação ela era muito ociosa, ela era muito intensa, né? O governo de Getúlio Vargas, durante esse período, ele também foi marcado pela industrialização, ou seja, a formação, a construção de várias indústrias. Com essa industrialização, surgiu também a classe operária. Né? Com isso, aumentou a quantidade, a demanda, né, de mão de obra. Consequentemente, as pessoas tiveram que rever algumas formas de trabalhar. Ou seja, no âmbito social, quando o indivíduo ele vai trabalhar em indústria, ele tem que se organizar, né, para trabalhar em, em, em escalas alternadas. Às vezes a pessoa era habituada a trabalhar em um determinado período,
né? E às vezes ela teria que revezar aí um horário, ela teria que trabalhar às vezes à noite, que isso não era comum, né? E também houve uma grande demanda, né? Nas cidades por moradia, né? Por alimento, né? Então, com essa política populista, né? E essa industrialização, a sociedade ela sofreu algumas transformações. Transformações essas também podem ser observadas na educação. As pessoas passaram a ser formadas, né, para o mercado de trabalho. Então, com as indústrias, o surgimento das indústrias, houve então a necessidade de uma mão de obra, né, uma mão de obra mais qualificada, né, e as pessoas tiveram que ser formadas para exercer esses cargos. Então, as escolas, elas também já começaram aí a observar essa necessidade, né? O Estado ele precisava de mão de obra, ele precisava formar também mão de obra. E nesse período, Getúlio Vargas, ele ao implantar uma política mais populista, ele acaba se tornando, entre aspas, um político um pouco mais carismático. Então ele queria estar ali mais próximo do povo, né, fazendo uma política para agradar em prol da sociedade, segundo ele, né, mas essa política, a longo prazo, ela acaba prejudicando essa camada mais pobre. Se a gente for ter uma análise um pouco mais crítica sobre o governo de Getúlio Vargas e todo esse período, a gente vai perceber que essa classe, principalmente dos operários, ela sofreu muito com essa ociosidade de preços, né? De preços e principalmente relacionada aos alimentos. Isso afeta diretamente a classe dos operários. Então, no decorrer do mandato dele, houveram várias crises e greves também dessas classes operárias. Para tentar controlar essas crises e contornar essa greve, Getúlio Vargas resolveu fazer um aumento salarial, né, no caso do salário mínimo, em 100%, para tentar melhorar então o salário das pessoas, dos operários, para tentar acompanhar ou amenizar um pouco essa disparidade do salário com a inflação. Porém, a inflação ela não para, ela não ficou estagnada. E o salário ele demorava a se reajustar. Então, a pessoa que trabalhava para receber um salário mínimo, né, no início do ano, ela conseguia comprar uma determinada quantidade de produtos, de alimentos. Quando chegava ao fim desse período, do fim desse ano, a pessoa não conseguia comprar, às vezes, nem um terço dos produtos que ela compraria no início do ano. Então, essa crise econômica, né, que foi gerada ou iniciada nesse período, ela deixou marcas aí na sociedade que a gente às vezes pode ver até hoje, né? Essa inflação desenfreada, né, que a gente tenta acompanhar, até hoje a gente consegue ver que a sociedade, o salário, ele não consegue estar sempre acompanhando essa inflação, por mais que haja um reajuste, né, trazendo para um aspecto mais atual, a gente observa que há um reajuste, porém esse reajuste ele não é suficiente para conseguir acompanhar essa inflação. Então, a gente vê aí a necessidade de criação de políticas públicas, né, para tentar amenizar essa disparidade entre o salário mínimo, né, e a inflação desenfreada. E isso acaba afetando principalmente a camada mais pobre da sociedade, né? Durante o governo de Getúlio Vargas, ele tenta fazer essa política populista, né, para tentar ajudar o pobre, a camada mais pobre, porém essa disparidade
entre a camada mais pobre da sociedade e a camada mais rica, ela acaba ficando ainda mais evidente, né? Principalmente depois dessa industrialização, né? A gente consegue ver que com o surgimento das indústrias, o dono da indústria, ele ali acumulando capital, né? Ele crescendo sua indústria, acumulando bens, e o seu operário, né? Que ele trabalha durante todo o mês para ganhar um valor que é previamente determinado, ou seja, ele já sabe que ele vai ganhar aquele valor X, porém, o seu patrão, que pertence a uma camada social mais elevada, ele tem um ganho inestimado. Assim, ele não consegue, no início do mês, ele não tem noção do seu ganho, do seu ganho total no fim desse período. Então, o operário ele vai trabalhar, né, durante todo o mês, sabendo que ele vai ganhar no fim do mês, e o patrão ele vai ter o lucro que o operário vai produzir ali para dar ao seu patrão, para manter ele nesse status perante a sociedade, né? E o operário ele vai continuar ali sendo operário. E isso mostra aí essa desigualdade social, né, nesse período. Então, por mais que Getúlio Vargas teria tentado fazer uma política mais igualitária, né, isso acaba mostrando ainda mais essa diferença social. Nessa tentativa de fazer essa igualdade, né, ele também implanta aí a igualdade jurídica, né? Então, perante a lei, né, todos os indivíduos eles são judicialmente iguais. Porém, outra ressalva com relação às leis, no governo de Getúlio Vargas surgiram algumas leis para auxiliar na implantação do operário de carteira assinada, né? Para ele organizar, então, essa questão do trabalho, né? Para tentar diminuir o trabalho de forma informal, né? Ele teria, então, ali o objetivo de reduzir essa quantidade de trabalhadores de forma informal. E isso, segundo ele, né, teria o objetivo de dar uma segurança maior ao trabalhador, né, e propiciar uma melhor qualidade de vida, né? Isso tendo em vista que ele tinha o objetivo de ter um governo mais populista, né, para agradar a população. Então, pessoal, tendo em vista nossas considerações aqui, a nossa aula, né, a nossa introdução sobre o assunto, a gente pode observar, buscar observar essa política populista, né, esse início de um período democrático, né, e o retorno, então, dos partidos, né? A gente tem aqui 3 partidos, né, que eram majoritários durante esse período, e com isso a gente consegue observar, então, o início do surgimento dessa diversidade política que nós temos hoje. Por mais que Getúlio Vargas tenha suicidado ali no fim do seu mandato, ele deixou também algumas consequências e algumas características do seu mandato que até hoje ainda são vistas fragmentos dessa era Vargas, que também é conhecida como era Vargas, na sociedade, não só na sociedade, mas também em alguns partidos políticos, né, em algumas organizações políticas. Então, a gente consegue identificar aí várias características, né, de Getúlio Vargas até hoje. Ou seja, cada líder político ele deixa também o seu legado, né? E Getúlio Vargas ele deixou várias características, tanto positivas, né, quanto negativas. E com isso
a gente finaliza a nossa aula, né? E eu agradeço pela presença de todos.